Fala pessoal, Danilo Miller aqui e este é mais um episódio do nosso podcast, canal de Rumenologia. Hoje eu tive o enorme prazer de conversar com a professora Janaína Martuscello. Para quem já conhece a professora Janaína, o assunto desse episódio não poderia ser outro: pasto. Falamos sobre pastagens degradadas. A professora Janaína deu dicas de como começar a sua recuperação de pastagem, se esse for o seu caso. Falamos da escolha do capim para o seu sistema de produção, para a sua região. E ainda falamos se vale a pena adubar ou não. Olha só que assunto polêmico. O episódio ficou sensacional, altamente técnico, como de praxe, aqui no canal de Rumenologia. E tenho certeza que você vai só engrandecer o seu conhecimento sobre forragem, sobre ciência animal, sobre nutrição de animais ruminantes. Sem mais delongas, fiquem agora com o episódio 81 aqui do canal de Rumenologia com a professora Janaína Martuscello. Professora Janaína, seja muito bem-vinda ao nosso podcast canal de Rumenologia. Prazer enorme tê-la aqui. Tenho certeza que vai ser uma baita jornada esse episódio de conhecimento, que a nossa audiência vai desfrutar muito. Tenho muito certeza disso. Seja muito bem-vinda. Mais uma vez, obrigado por aceitar nosso convite. Por favor. Ô, Danilo, que legal estar aqui com você. Nossa, foi um prazer enorme. Quando eu recebi seu convite, eu fiquei muito feliz, porque ainda no dia eu tinha pensado, preciso chamar o Danilo para a gente fazer uma ação, uma live, um podcast. Acho que pensamos juntos e você me mandou uma mensagem. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com você nesse canal, que é muito representativo. Para te falar a verdade, o seu podcast foi um dos primeiros que eu ouvi, né, quando eu comecei com essa história de podcast. Então, eu queria muito te agradecer pelo convite e dizer para você que eu estou muito contente de estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre um dos assuntos que eu mais gosto, né? Vamos falar de pasto, adoro. Pasto, exato. Porra, sensacional. Falar de pasto, né, a comida principal que o ruminante evoluiu para consumir, né, que muita gente esquece muitas vezes, né, tipo, pô, o cara quer ficar ali na ração, tal, fazer, pô, e o pasto, né, o cara, né, muitas vezes esquece, né, que o animal ruminante ele evoluiu como herbívoro, né, consumindo capim. Evoluiu com fibra. Exato, evoluiu com fibra, né, muitas vezes isso passa despercebido para alguns, né. Muito bacana, muito bacana. Já já a gente vai contar aqui para o nosso público, né, qual que vai ser o título desse episódio, né? Mas antes disso, eu acho que é muito legal, e os nossos ouvintes amam, saber como que a professora Janaína chegou onde ela chegou agora, na posição que ela se encontra na universidade, em relação ao podcast. Eu acho que é muito bacana, como tem muita gente aqui da graduação, da pós-graduação, que escuta, né, e assiste aqui o canal de Ruminologia, né, pessoas que são inspiração para eles, como você. Eu acho que é muito bacana você contar parte da sua história aqui, para, né, para quem quiser seguir o mesmo caminho, como é que faz, né? Isso é bacana, porque tem uma coisa bastante legal que eu gosto de falar nesse momento, Danilo, principalmente para quem está na graduação, às vezes na pós. Eu não sou uma pessoa criada em fazenda, né? Então isso, às vezes as pessoas perguntam assim para mim, você sofre algum preconceito na área de pastagens por ser mulher? E a minha resposta é sempre não sofro, nunca sofri, não tenho nenhuma história para contar de preconceito, né, pelo fato de ser mulher, muito pelo contrário, sempre todos muito respeitosos, né? Mas às vezes, principalmente no início da graduação, meados da graduação, eu tinha colegas que achavam que eu tinha alguma limitação, eram os colegas de fazenda, porque eu não era de fazenda. Então esse preconceito eu senti, né? E ainda conversava recentemente com umas pessoas aí que falaram que num podcast, a doutora Cacilda Vale disse que também não era de fazenda. A doutora Cacilda estudava violino, tocava piano, jogava tênis, e de repente ela vira do agro, né? Então, o que a doutora Cacilda representa hoje para o agro brasileiro? Ela que é a mãe das braquiárias. Então, eu quero deixar esse recado. Vou começar deixando uns recados aqui, uns insights, tá, Danilo? Para quem não é do agro, não se preocupe, porque eu acho que você entra como um pote vazio e ainda melhor porque você não tem vícios, então você aprende tudo como tem que ser feito. E isso foi um grande diferencial. O que aconteceu? Por não ser do agro, Danilo, eu tive que correr muito atrás do conhecimento. Então, eu enfiava a minha cara em estágio, eu ficava trabalhando na Embrapa, trabalhando na Pesagro, trabalhando nos setores da universidade, rapando bosta, fazendo tudo que tinha que ser feito para eu poder correr atrás do que, teoricamente, seria um prejuízo, que eu entendi que nunca foi.
né? Então, não precisa ser do agro para ser bom zootecnista. Não precisa ser do agro para ser um bom agrônomo. Esse é o primeiro recado que eu queria dar hoje nessa nossa conversa. Mas vamos lá falar de quem sou eu, né? Perfeito. Sou zootecnista, formada na Rural do Rio de Janeiro. Então, quando eu fiz a disciplina de anatomia vegetal e botânica, eu fiquei apaixonada por forragicultura. Foi nesse momento, engraçado, é botânica, adorei aquilo. Adorei anatomia vegetal quando a gente... Logo no comecinho. Exatamente. Aí, Danilo, a gente via que no corte anatômico, a gramínea C3 e a C4, a fibra, né, colorida ali no microscópio, naquelas lâminas, aquilo me encantou de uma tal forma, assim, lindo, que foi muito bacana. E aí eu fui para fisiologia vegetal. Quando eu entrei em fisiologia vegetal, eu descobri, é isso aqui, eu quero trabalhar com isso. Né? E aí eu faço questão de dizer aqui para vocês que a professora Nídia Majerovics, que foi minha primeira orientadora, né, de iniciação científica, ela é meu maior exemplo de educadora. Eu olhava para ela e dizia assim, quando eu crescer, eu quero ser uma professora assim. Então foi ela que me inspirou a ser professora. Minha maior inspiração profissional para ser professora foi a professora Nídia. Ela ainda está trabalhando, ainda está ativa lá na Rural do Rio, né? Então, uma pessoa fantástica que me inspirou muito. E aí, Danilo, eu saí da faculdade de zootecnia com um pacote completo. Diploma, marido e filho. Tudo junto, né? Então, fiquei grávida no 4º período, o menino nasceu do 5º para o 6º, levava o menino em todas as aulas. Se tiver colegas meus aqui da Rural, não sei se você deixa colocar comentários lá no claro, podcast, talvez se lembre do meu filho no carrinho, ele ia em todas as aulas. Então, o pessoal que lembra aí da Janaína e do Daniel, né, meu esposo com carrinho lá na Rural, ele ia em todas as aulas. Sensacional. E terminamos o curso, né, no período certo, não reprovamos nenhuma disciplina, não perdemos nada, formamos, e sempre eu trabalhei depois da fisiologia vegetal com a área de pastagens, né? E sempre gostei muito disso. E aí fui para Viçosa, sob a orientação do professor Dilermando Fonseca, trabalhei, né, no mestrado e no doutorado com ele. E no doutorado, Danilo, eu tive uma mudança de área que foi o maior desafio. Eu costumo dizer que esse foi o maior desafio que eu tive na minha carreira profissional. Sim. Eu comecei a trabalhar com melhoramento de forrageiras. E eu não tinha a menor ideia, você é zootecnista, você sabe disso. A gente não tem melhoramento vegetal na graduação. Imagina. A gente tem o melhoramento animal, é óbvio. Né? E aí eu tive que fazer uma série de disciplinas na pós-graduação da agronomia lá do melhoramento vegetal. Então aquilo para mim foi um mundo muito novo, foi um desafio enorme. Mas eu tive muito apoio da doutora Eliana Janke, da Embrapa Gade Corte, melhorista de pânico máximo, que foi minha co-orientadora e uma pessoa também extremamente inspiradora, né, que me ajudou muito nesse processo. E aí eu defendi a minha tese de doutorado com melhoramento de pânico máximo. Trabalhei com 300 híbridos, um trabalho muito pesado. Eu fiz lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, né? Então, ganhamos, inclusive, né, um prêmio lá na SBZ, né, com os trabalhos da tese de doutoramento. Então, assim, muito bacana, sabe? E foi o maior desafio profissional para mim, que eu dei uma guinada na minha carreira. Acabando o doutorado, Danilo, fui para Alagoas, morei 3 anos em Alagoas, que eu dei aula na Federal de Alagoas. E agora eu já morei lá no Nordeste, uma experiência também muito bacana, um outro bioma, também muito desafiador, né, mas foi muito legal. Trabalhei com palma forrageira, tenho trabalhos publicados com palma, e adaptei muito bem lá na região. E depois eu vim aqui para São João del Rei. E aí, aqui em São João del Rei, aconteceu uma coisa, Danilo, que também mudou muito a minha vida, que foi um projeto de extensão que nós desenvolvemos, né, que eu desenvolvi aqui, que é um projeto denominado Recuperação de Pastagens Degradadas em Pequenas Propriedades Leiteiras. Porque a região de São João del Rei, ela é caracterizada por pequenos minifúndios, tudo minifúndio, de produção de leite, né? Muitos laticínios, tanto que aqui chama São João dos Queijos, que tem queijo de todo tipo, e muita área degradada. Então, já temos 13 anos que esse projeto, que agora virou um programa, ele cresceu, e nós temos resultados maravilhosos. Então, isso foi o ponto de partida para que eu tivesse o maior sonho da minha vida profissional. Eu tenho um grande sonho, Danilo, eu costumo dizer que sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, como eu sou metida, eu vou sonhar grande. Né? Então, o maior sonho da minha vida profissional é que a gente não tenha nenhum hectare de pastagem degradada no Brasil. Maravilha. É isso. Maravilha. A minha luta diária é essa. E esse projeto de extensão me mostrou que é possível, porque a gente faz enormes transformações e a pecuária deixa de ser problema e passa a ser parte da solução. Essa é a minha história. Então, hoje eu estou aí
né, desenvolvendo esse trabalho também de popularização da ciência e tecnologia em pastagens, mas sempre acreditando que eu estou caminhando cada dia mais, cada hectare de pastagem recuperado, né, é de fato um passo para o meu sonho se realizando. Maravilha, Janaína, maravilha, história linda. Eu costumo falar o seguinte, né, muitas vezes para prender a atenção dos alunos, né, eu falo assim, se eu for ministro da Agricultura um dia, eu vou fazer isso, isso, isso. Então, já que você disse que seu sonho é recuperar as pastagens do país, se eu for ministro da Agricultura um dia, eu vou te convidar para fazer parte da minha equipe, para fazer um programa de Já está aceito. pasto no Brasil inteiro. Já está aqui de público aceito. Quando você for ministro, você pode me chamar. Se você não me chamar, eu vou te lembrar. Danilo, ó, me chama aí. Você prometeu. Tá público lá o que você disse. Não que eu tenha essa pretensão, é só uma brincadeira, né? É isso, mas realmente é um baita objetivo. Eu acho que é difícil, mas totalmente passível de ser cumprido, né? Desde que políticas públicas articuladas aí com quem realmente entende do assunto sejam colocadas em prática, né? Perfeito, perfeito. E eu gostei muito do que você disse, Janaína, no sentido de, uma formação de zootecnista, durante a formação como zootecnista, você atuar com fisiologia de plantas e ir para a área de pastagens, né? O zootecnista, ele tá ali muito mais preocupado com o manejo da pastagem, mas, você entrar a fundo, ainda fazer um doutorado com melhoramento de planta, né? Sendo da zootecnia, né? Puta, é um baita desafio, né? E com certeza dentro de um curso de zootecnia, né, ou para pessoas que são formadas em zootecnia, você tem muito a compartilhar, né? E obviamente que essa é uma das razões porque você está aqui, né? Então, Danilo, já que você falou aí de uma frase que você sempre fala para os seus alunos, aí eu vou dizer uma que eu sempre falo para os meus, né? Que é sempre bom que você seja o último entre os melhores do que o primeiro entre os piores. Porque quando você anda com quem te ajuda a crescer, né, você acaba crescendo junto. Então, quando você não tem ninguém desafiador, ninguém tentando te desafiar e se instigar, você não cresce, né? Então, você ser o melhor de num bando ruim não é grande coisa, né? É melhor você ser o piorzinho no bando bom, que você vai ficando bom a cada dia. Então, eu tenho muito essa filosofia, né? Se você estiver muito confortável onde você está, quer dizer que alguma coisa está errado, né? Ou seja, você sabe tudo. Concordo. Do negócio, não tem nada que te desafia ali, ou seja, se você está sentindo isso agora, quer dizer que está na hora de galgar um próximo passo, né? E ir para um próximo desafio, não é verdade? Exatamente é isso. E assim foi o tempo todo, né? Não sendo do agro, me desafiando, depois mudando completamente a área de pesquisa, depois indo para um bioma novo, né? Eu nunca tinha visto um pé de palma na vida, né? Só as cactáceas, né? Que são ornamentais, né? E de repente eu estava lá fazendo pesquisa com melhoramento de palma forrageira, e foi um desafio muito bacana, né? Então, chegar aqui, ver essa região cheia de pastagem degradada, né, morro, mais desafiador ainda, é muito bacana. Você está se desafiando o tempo todo, é muito gostoso. Bacana, bacana. Maravilhosa a sua história, Janaína, e inspiradora. Certamente, se a sua orientadora te inspirou, né, para seguir esse caminho, certamente você inspira muita gente também, seus alunos presencialmente na sala de aula, nas redes sociais, tenho certeza que muita gente se inspira em você também para seguir o mesmo caminho, né, ou traçar um caminho semelhante. Muito legal, muito legal. Hoje a gente vai falar de pasto, mas o tema desse episódio é pasto deve ser tratado como lavoura. A gente vai desmistificar algumas coisas aqui hoje. E você já falou do seu sonho, né, de não ver mais nenhum pasto degradado no país. E eu acho que a gente pode começar por aí. A gente sempre vê, Vamos. a gente sempre vê aquele dado que agora você pode dizer para a gente se é lúdico ou não, né? 70% das pastagens do país estão degradadas ou em algum processo de degradação. É isso mesmo? O que você pode dizer para a gente? Esse dado é catastrófico, né, Danilo? Então, você olha esse dado, chega a arrepiar, ele dá medo, né? Claro. Na verdade, isso é um dado muito difícil de ser mensurado, né? Então, qualquer área que algum dia for utilizada, por exemplo, vamos pegar aqui na região de Minas Gerais, foi utilizada para café, ela está abandonada, desmatamento por causa do café que chegou, né? E aí depois ela nunca foi tratada como uma lavoura, um pasto, mas a pessoa coloca as vaquinhas lá, coloca os boizinhos lá, e aquilo entra como área de pastagem degradada, que não foi necessariamente a pecuária quem levou até aquelas condições. Tá? Então, é um dado difícil de ser mensurado, né? O dado de área de pastagem no Brasil, ele precisa ser constantemente atualizado e reavaliado, tá?
Mas vamos fazer o seguinte, eu vou devolver a pergunta. Será que esse dado ele é verdadeiro? Vamos pegar suas experiências por esse Brasil afora. Você pega seu carro, faz uma viagem e vai aí por esse Brasilzão de meu Deus. Né? Será que você encontra 70% das áreas degradadas, produzindo aquém do que deveriam? Quantas são as fazendas que você olha e que você vê que o pasto está bem fechado, bem formado, produzindo muito? E quantas são as fazendas que você percebe que há, né, uma gerência deficiente na área de pastagens? Se você for, né, avaliar dessa forma, você vai perceber que perto de 60%, 70% de fato estão produzindo aquém do que poderiam. Não significa dizer, Danilo, que estão produzindo num processo de avançada degradação. Não. Tá? Mas é seguro dizer para você que 70% das nossas áreas produzem menos do que deveriam. Mais uma vez, repito, não necessariamente estão completamente degradadas. Muitas dessas áreas precisam de muito pouco para serem extremamente produtivas. Então, o processo ele não é tão complexo assim. Né? Então, existe um programa do governo federal que foi lançado recentemente, mas a gente ainda não sabe muito bem sobre esse programa, né, que aponta para a gente que 40 milhões de hectares deverão ser, né, digamos assim, recuperados nos próximos 10 anos. A questão que nós precisamos levantar é o seguinte: não há intenção do Ministério, tá? Isso pelo menos não está posto de forma clara para a gente, de que esses 40 milhões de hectares virem pastagens com 5A por hectare. Não é essa a intenção. A intenção é que esses 40 milhões de hectares eles sejam transformados em lavoura para a produção de grãos para garantia de segurança alimentar. É isso que está posto. Aí eu te pergunto, nós temos condições de liberar 40 milhões de hectares para lavoura? E eu te respondo, tranquilamente. Nós podemos liberar 40 milhões de hectares para lavoura. Agora, a transformação disso em lavoura já não é problema nosso. Isso é problema de logística do governo, porque se a gente colocar mais 40 milhões de hectares de grão, nós não temos silo, nós não vamos ter estrada, nós vamos ter filas quilométricas no porto. Isso é uma outra questão que nós não vamos discutir, porque não cabe aqui na nossa conversa. Okay. Mas vamos pensar nesses menos 40 milhões de hectares de pastagens. Porque o que acontece, Danilo? A taxa de rotação média no Brasil, isso também é um dado bem complexo de ser mensurado, tá? É de 1,2 unidade animal por hectare. Nós podemos chegar a 2,4? Nós temos tecnologia de sobra para isso. Nós já sabemos fazer isso. Tá? Então a pecuária já avançou muito e rápido. Então nós temos muita condição de dobrar isso daí. Existem duas formas de dobrar. Ou nós vamos colocar 400 milhões de bovinos aqui dentro desse país, e se a gente fizer isso, nós vamos fazer picanha na laje todo final de semana. Nós não temos nem como reter esse tanto de animal para fazer 400 milhões de hectares. Vamos ter um boom no mercado, vai estragar o mercado inteiro, não vamos ter mercado. Ou nós podemos reduzir a área pela metade. E esse é o caminho, Danilo. Então, nós temos condição de fazer pastos produtivos para 2, 3 unidades de animal por hectare, cedendo a essas áreas para lavoura, e esses 2, 3 UA por hectare que eu estou falando aqui para você, em áreas mais marginais, porque a pecuária vai ser empurrada para essas áreas mais marginais. Nós temos tecnologias para isso. Então, eu não tenho preocupação nenhuma. Porque a lavoura está apertando a pecuária. Tudo bem. Vai ficar na pecuária quem tiver capacidade de manejar pastos bem, quem tiver rentabilidade, que conseguir ser competitivo. Não temos mais espaço para uma pecuária extensiva e extrativista. Não temos. Não tem mais condição disso. Concordo plenamente. Até porque o pecuarista, o grande latifúndio, né? Parece que o cara sempre quer mais. Porque o negócio, né, cada vez mais o pasto produz menos, porque ele não faz nada ali naquela área. Ano após ano, a produção é menor e ele quer trazer mais animais, se for o caso, ou pensar que vai intensificar o sistema dele, né? Ele vai precisar de mais área, ou ano passa e vem e ele aumenta o nível de suplementação. Eu já fui em fazenda, Janaína, assim, que o cara não trata do pasto como lavoura, que é o assunto que a gente está falando aqui, e todo ano ele aumenta o gasto dele com ração. Por quê? Porque, né, obviamente que cada ano tem menos massa de forragem e ele precisa aumentar o nível de suplementação para dar conta daquela quantidade de animais que ele tem na área. E aí você fica pensando o seguinte, né? Fala assim, tá, por que ele não investiu parte do recurso que ele ia investir em ração para adubar, por exemplo? E eu sei que isso é muito... É uma decisão que o produtor tem que tomar muitas vezes. Pô, bate na porta da fazenda o cara da nutrição animal. Aí também bate o cara do fertilizante.
vai falar assim, tá, o que eu vou comprar com o pouco recurso que eu tenho muitas vezes? Os que eu tenho. Se ele comprar ração, ele vai resolver um problema do curto prazo, né? Tá ali na hora, o pasto não choveu, tal, ele resolve um problema no curto prazo. Mas o fertilizante, a gente sabe que ele chegar no meio do ano, ele não vai, né? Ele vai fazer uma calagem e tal, mas ele vai ter que esperar chover, né? A gente já vai falar disso daqui a pouco, né? Mas, ou seja, ele vai comprar um fertilizante que ele vai ter o benefício daquilo dali 6 meses no mínimo, ou dali 1 ano. Ele não resolve. Dependendo do sistema, é mais. Ou mais, ele não resolve no curto prazo. Então, muitas vezes, pela falta de planejamento, vamos colocar assim, o cara se vê obrigado a tapar o sol com a peneira, né, e comprar ração, ou comprar suplemento naquele ano, e assim, pô, fertilizante me viro no próximo ano, esse ano eu não vou fazer uma adubação. E assim vai, né? E assim vai. E o que acontece também, Danilo, é o seguinte: antigamente a terra não tinha o valor que ela tem hoje. Então, o camarada, ao invés de recuperar uma área que estava degradada, era mais fácil ele expandir a sua fazenda. Aí compra do vizinho, aí compra do irmão, o pai morreu, dividiu, ele aumenta, vai aumentando e pá. Então, ele foi criando essa pecuária mais extensiva, no sentido de que, ao invés de eu recuperar, eu consigo abrir novas áreas. Só que hoje, o valor da terra não permite isso mais. Dependendo da localização que a pessoa está, a pecuária não remunera a terra. Perfeito. Então, porque terra hoje está muito caro. Não dá mais para a gente simplesmente abrir novas áreas, né, para que a gente faça mais pecuária, né, porque a capacidade de suporte da fazenda diminuiu. Né? Então, isso aí é uma coisa que nós precisamos frear. Né? Não temos mesmo, voltando a repetir, mais espaço para essa pecuária extrativista. Não dá. Sem dúvida. E venhamos e convenhamos, a agricultura do Brasil também é super moderna. Tem um monte de tecnologia. E se a gente comparar durante a evolução, quem evoluiu mais em termos tecnológicos, a agricultura evoluiu muito mais que a pecuária. Então, muito mais rápido, exatamente. Esse fato, né, de, vamos ceder a área de pastagem para a agricultura, é justo do meu ponto de vista. É justo, porque os caras evoluíram. Tem uma baita tecnologia aplicada, eles conseguem fazer um melhor uso da terra, né, com aplicação. Tanto que assim, as fazendas mais rentáveis que nós temos no sistema de produção a pasto são as mais tecnificadas, mas é interessante falar isso, que tecnologia, Danilo, o pessoal sempre pensa em tecnologia, né, de produtos, mas existe a tecnologia de processo, que é uma tecnologia de baixo investimento, que nem, por exemplo, fazer manejo de pastagem por altura é uma tecnologia de processo que você investe R$1 e tem até 20% de aumento da produtividade na fazenda. Só porque eu larguei o dia fixo e passei a utilizar a altura como balizador de manejo. Isso já é provado e comprovado cientificamente. Perfeito. Né? Então, isso é uma tecnologia de processo, não é de insumo, não é de produto, né? Então, as pessoas às vezes confundem muito. O que é uma pastagem tecnificada? É um pivô central, é uma forrageira de alta exigência e fertilidade, é uma tonelada de adubo? Não. Né? Então, o que é intensificar uma área de pastagem? É você descobrir o gargalo e trabalhar nele. É isso, aí você já intensifica. Se você sair de 1 unidade animal por hectare para 1,5, você já intensificou pra caramba, cara. Você sair de 1 para 1,2, você está intensificando. Entendeu? Então, intensificar não é trabalhar com 7 UA por hectare. Minha pastagem é intensificada porque eu tenho 7 UA por hectare. Não é por isso. O que é importante você avaliar é o ponto econômico da sua intensificação. Que não adianta você ter uma intensificação muito pesada se o seu custo de produção é muito alto. Né? Porque no final o que interessa é o dinheiro no bolso. É o quanto que sobrou para mim. Né? Então, às vezes, o camarada que tem 1,5 unidade animal por hectare, ele ganha mais dinheiro que o cara que tem 7. Claro que tem guardando as proporções das escalas, né? Mas aí o custo de produção do cara de 7 na arroba é muito mais alto do que o do camarada de 1,5. Então, tudo isso também precisa ser avaliado. Então, intensificar a pastagem não é necessariamente a gente ficar trabalhando com 7 unidades animal por hectare e 1 tonelada de adubo. Não é só isso. Isso faz parte dos processos, isso já é um nível. Qual é o maior nível hoje, Danilo, se me permite dizer, de intensificação de pastagens hoje? Sabe qual é o maior nível? Sabe quem que é a cereja do bolo? Top, como diz o pessoal, é top das galáxias? É sistema integrado. A integração, ela é o maior nível de intensificação e a pecuária precisa caminhar para isso. Para a integração, para a gente trabalhar com lavoura e pecuária, com lavoura e floresta, com lavoura, pecuária e floresta, mas isso também, Danilo, não é para todo mundo, porque tem regiões em que eu não consigo mecanizar, tem regiões mais marginais de alagamento que eu não consigo fazer as integrações, mas aonde for possível fazer, nós vamos ter que aprender a fazer. Isso vale para o pequeno, isso vale para o médio e isso vale para o grande. Perfeito. Você falou uma palavra, Janaína, processo. Para mim, um dos principais problemas da pecuária, assim, tirando a parte técnica, é processo, implementação de processo. Você vai do A para o B, do B para o C, do C para o D. O pecuarista, ele
ele veio em todo esse tempo aí, por décadas, sem adotar processo nenhum. Até porque na época que tinha inflação no nosso país, o meu avô era um desses caras que ele, pro dinheiro não desvalorizar no banco, ele comprava boi. Quando deixava o boi lá, a poupança dele era boi. Eu lembro dele falando isso para mim. Falou, ó, se eu deixar o dinheiro no banco, eu tenho que ir lá todo dia, tiro o dinheiro, coloco o dinheiro, remarcação de preço, supermercado, né? Então ele comprava os bois dele lá para ter a poupança. E ele manejava pasto, imagina. Ele se preocupava, mas assim, não preocupava com nada. Ele tinha uma área lá que ele colocava os bois lá e vamos tocando, né? E vamos levando aqui. Quando precisava de dinheiro, abatia os animais e, né, liquidava a poupança dele, vamos falar assim, né? Então por muito tempo, reinou no Brasil esse tipo de pecuária, que o cara tinha lá uma poupança e não tinha processo nenhum. Começou-se a implementar processo aí final da década de 80, 90, em algumas 80, propriedades. 90. Né? E aí hoje, né, tem o pessoal que vive mais no passado, mas hoje, se não tiver processo, assim, as fazendas estão, assim, essas fazendas estão fadadas a Não, aí não tem rentabilidade, Danilo, não tem competitividade. Nós não precisamos de muito, Danilo, para poder vencer a lavoura, para poder ser mais competitivo que a lavoura. Se a gente tem uma taxa de lotação, e é claro que isso tem que valer o preço do grão, tá? Isso é um número que eu estou falando aqui que depende do preço da arroba, do preço do grão, do preço da terra, depende de tudo. Mas, em linhas gerais, se a gente tiver uma taxa de lotação próxima de 1,6, 1,7 UA por hectare, com gado ganhando 700 gramas por dia, a gente compete com soja. É muito pouco, não é difícil. Entende? Então, dá para ser feito. O problema é que a gente não consegue por isso, porque não tem tecnologia de processo dentro das fazendas. Perfeito. E aí, Janaína, tem uma coisa assim, pô, eu sou criado dentro da nutrição, né? No confinamento e tal. E eu te falo uma coisa. Muita gente que confina boi hoje, ou mesmo que faz terminação intensiva em pasto, que o pessoal chama de TIP, muita gente só adota esse sistema, ou esses sistemas, porque são super ineficientes em manejo de pasto. O cara usa o confinamento ou a TIP como muleta. A palavra certa é essa, porque o cara, ele foi super ineficiente, ele não fez o processo que tinha que fazer, e aí a coisa apertou, aí ele tem que investir um capital mais elevado para terminar o animal no confinamento, paga um boitel, ou compra um montão de ração para terminar o animal no pasto que ele mesmo manejou mal. Então, muita gente que faz uma terminação intensiva hoje, pegando um gancho no que você falou, pô, eu tenho uma terminação intensiva, mas ele só tem como resultado uma terminação intensiva em pasto, muitas vezes, porque ele manejou mal o pasto. Sim, e isso acontece na bovina de leite também. A bovinocultura de leite também tem isso, Danilo. Porque o pessoal agora está tendo uma migração absurda do pasto para o compost. O cara faz uma dívida monstruosa de 2 gerações para poder montar um galpão, entendeu? Sem compreender que a gente tem sistema. Por que tem sistemas que funcionam? É o exemplo da Leitíssimo. Por que é um sistema de produção a pasto que funciona? Por que deu certo? Os neozelandeses vieram para cá para poder ensinar a gente a fazer o trabalho? Foi isso que aconteceu. É uma fazenda exemplar, entende? Que funciona num sistema de produção a pasto com TIP 85, muito bem, obrigada. Então, por que ela funciona? Ah, porque os caras tinham dinheiro para fazer investimento. O maior problema é que, desde o começo, o pecuarista não foi habituado a dividir seu lucro com o seu solo. Essa é a questão. Você tem que passar o seu lucro para o seu solo, porque aí você tem um ciclo duradouro. Pasto, Danilo, é para durar 20 anos, é igual um casamento. Você vai ficar 20 anos acordando, mas, com certeza, olhando para a cara da Andréia. Eu vou ficar aqui, eu já estou há 25 anos acordando todo dia olhando para a cara do meu marido. Entendeu? É assim, é um casamento. A escolha do capim que você vai colocar na tua fazenda é igual você escolher a tua mulher. Porque é 20 anos que tu vai ficar olhando para a cara daquele capim. E tem que cuidar, não é isso? Não é isso? No aniversário de casamento, você dá um buquê de flores para ela. Né? No dia dos pais, eu dou um presente pro meu marido. Ele me dá no dia das mães. Né? No dia dos namorados. E assim a gente segue. Então, o passo tem que ser cuidado. É igual um casamento. É duradouro. Esse negócio de ficar trocando capim todo ano tem um dado vergonhoso no Brasil, que a média de reforma da mesma área no Brasil ela é de 5 anos. A cada 5 anos o pecuarista volta naquela área. Não tem como diluir esse custo, Danilo. Não dá para você diluir esse custo. Hoje você gasta 4 mil até 7 mil reais, dependendo da região e dependendo da cerca e da aguada, por hectare para reformar um pasto. Você não dilui isso aí em 5 anos, não tem pecuária que se sustente. Então o cara só tem que voltar ali, ele tem que botar esse valor para ser diluído ao longo de 15, 20 anos dentro da sua área, entendeu? É nisso que ele tem que focar. Então, manter, né, a manutenção é muito mais barato do que a reforma. Né? Então, não dá mais para a gente pensar dessa forma. Nós temos que dar uma virada de chave, mas está evoluindo muito.
sabe? Assim, o pecuarista, acho que agora com esse processo, a sucessão, essa nova geração que está chegando, né, tá bacana. Eu acho que nós vamos andar mais nos próximos 10 anos do que nós andamos nos últimos 20. Ótimo, ótimo. E falando desse assunto ainda, né, sobre a reforma, né, que recado aí, ou que dicas você tem para dar para os produtores que têm os pastos ou, né, em degradados ou em processo de degradação e que vão iniciar aí né, essa estratégia de reforma? Por onde que o cara começa? O que ele tem que ter atenção? Ou os pontos principais para realmente, daqui a um tempo, ele não ter mais um pasto degradado? Pois é, Danilo, isso é muito bacana, porque muitas vezes as pessoas têm umas áreas degradadas, né, e dá um desespero que você quer aquela área ruim, você tem uma área mais ou menos e uma área iniciando a degradação. Primeira dica, né, não gosto muito de usar nem o termo dica, mas é dica mesmo. Primeira coisa que você tem que observar, o pecuarista que está ouvindo a gente aí, alguns consultores que vão chegar no campo. Comece pelas áreas menos degradadas. Não comece pela mais degradada. Comece pela menos degradada. Por quê? Porque seu investimento num primeiro momento vai ser menor e a resposta vai ser mais rápida. Aí você consegue aumentar a lotação daquela área para você ir lá para a área de média degradação. Por último, aquela mais degradada, para você se capitalizar. Se você começar com a área que está mais lascada, o que vai acontecer? O seu investimento vai ser muito alto, você vai demorar para reaver e vai estar degradando aquela que estava boa. Porque você vai ter que parar ali para poder forçar aquela lá. Então é importante você começar com aquelas áreas que estão menos degradadas. E outra coisa, não tem que fazer tudo de uma vez. Você pode fazer devagar. 5% esse ano que vem mais uns 8%, depois mais 3%, porque o dinheiro não deu, e vai fazendo a recuperação, né, com planejamento. Então, o planejamento da atividade ele vai fazer toda a diferença. O problema é que não se planeja. Né? Então, o pessoal, por exemplo, costuma comprar a semente do capim agora, na época que já chegou para plantar. Ele já tinha que ter planejado isso no ano passado, para poder conseguir comprar uma semente com melhor preço, para já comprar a semente e deixá-la reservada, porque se acabar ele vai ter, né? Porque ele já pagou, já está com tudo reservado. Né? Então, o planejamento ele é muito importante para que você consiga ter sucesso. Então, não tenha pressa. É melhor você fazer direito, né, devagar, do que, por exemplo, você querer recuperar tudo e falar assim, professor, eu só tenho dinheiro para calcário. Não vou conseguir colocar fósforo. Então, qual é a dica que eu te dou? Faz uma área menor com calcário e fósforo. Depois você faz outra. Mas não, ele quer calcarear a fazenda inteira, né? Então, é melhor ele fazer calcário em um quinto da fazenda e nesse 1/5 também fazer o fósforo. Né? Então, é melhor fazer uma área pequena com tudo do que uma área grande pela metade. Isso aí é fundamental. Eu acho que é muito, acho que essa recomendação é fundamental. Começar pelas áreas menos degradadas, né? Até porque o cara ele pode, com o tempo, como você disse, né? Se naquele ano a arroba estiver atrativa, as condições do mercado favorecerem, ele vai poder investir uma maior quantidade do capital que retornou para ele, né? Devido àquela área reformada em outras áreas da fazenda, né? Então, ano a ano, Exatamente. devido às oscilações de mercado, como você bem disse, né? Pô, um ano foi bom, reinveste uma parte que vai dar aí, né, 8% da área. No outro ano o negócio não foi muito bom, igual esse ano, que vai sobrar 3 ou não vai sobrar nada, né? Para ele reformar um percentual menor. Acho que é Tem muito. um negócio interessante, um negócio engraçado, que funciona assim, Danilo, vê se você concorda comigo. Eu acabei de falar que o cara tem que dividir o lucro com o solo, né? Uhum. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que aumentar a CTC do solo, né? Que é a capacidade de troca catiônica do seu solo. Só que quando a arroba estava lá R$300, o cara aumentou a CTC dele, só que não foi a capacidade de troca catiônica, ele aumentou a capacidade de troca da caminhonete. E aí, a arroba embaixo, o cara não tinha caixa, o cara não tinha comida, entende? E o momento que a arroba estava embaixo, Danilo, foi o melhor momento para você, por exemplo, melhorar a genética do seu rebanho, porque o bezerro estava num preço absurdo, estava baixo, sem ágio. Perfeito. Quando a arroba estava R$300, tinha ágio no bezerro, e o pessoal estava comprando, né? Exato. Com bezerro caro, o pessoal estava comprando, né? Então, não falta um planejamento, porque o ciclo da pecuária, ele existe. Ele vai rodar. Então, você tem que se planejar. Então, quando a arroba está em alta, o que você vai fazer? Você vai investir no seu solo para você ter comida suficiente, reserva, para quando ela estiver em baixa, você conseguir ir lá e nadar de braçada, melhorando a genética do seu rebanho. E esses animais vão ser os que vão ser abatidos daqui a 2 anos, quando a arroba está em alta. Óbvio. Né? Então, é todo um complexo. O cara tem que entender do ciclo também. Né? E aumentar a CTC, só que é a capacidade de troca catiônica. Boa, adorei.
A questão dos pastos degradados, né, Janaína, a gente tem como reflexo, né, como resultado disso, uma taxa de desmame no Brasil que é, assim, ridiculamente baixa, né? Em torno de 55%, ou seja, das vacas que estão aptas a ciclar numa estação de monta, você tem 100 vacas no final né, de 17 meses aí, 9 meses de gestação, mais 7 meses do período de cria, de 100 vacas a gente desmama 55 bezerros, né? A meta devia ser tipo... 45 estão lá só comendo, né? Teoricamente. 90, né? O próximo de 90. Ou seja, toda essa questão do pasto degradado, e aí, obviamente, tem menos pasto, tem menos comida para as vacas, os caras também não ajustam o nível de suplementação. Vai acontecendo o quê? A vaca não emprenha, se emprenha, perde, o bezerro nasce morto, o bezerro morre aí entre nascimento e desmama. Ou seja, a gente tem uma taxa de desmama hoje de 55%. Se pega os Estados Unidos, é 85%. Porra, os caras nem têm o mesmo potencial de produção de massa de forragem que a gente tenta, porque lá é um país... Não, você vê os vizinhos da gente aqui, Uruguai, sistema de produção a pasto que tem em outros países é muito maior. Os índios até que são muito melhores que os nossos. Exato. Vai no vizinho aqui, aí a taxa é muito melhor que a nossa. Exato. Então tem alguma coisa que precisa ser revista, né? Esse caminho aí que é o seu, né, que é o seu sonho aí de reformar os pastos do país, né, não ter mais pasto degradado, com certeza se a gente resolve esse problema, se resolve muitos outros problemas que são resultados desse, que por exemplo, um deles é a taxa de desmame. Com certeza vai ter mais bezerro. E aí quando você fala que, pô, vamos reformar o pasto, vamos ir de 1.2 para 2.4 A por hectare, vai precisar, né, obviamente, ter uma taxa de desfrute maior do que a gente tem. A gente vai precisar de mais animais aí para ir alocando. E aí o movimento, ele é natural, à medida que, pô, melhorou o pasto, né, via reforma, né, ou via tratos culturais, você vai ter, pô, vai melhorar a taxa de desmame. Consequentemente, você vai aí ter mais, aí pelo menos 30% a mais de bezerros sendo desmamados todo ano. Esses bezerros vão precisar comer, você vai colocar eles aonde para comer, né? Ou seja, você vai ter que aumentar a taxa de lotação de uma forma... É uma engrenagem. É uma engrenagem. Então, enquanto a gente continuar dando murro em ponta de faca, né, e achar que não, o pasto tá bom do jeito que tá, e vamos que vamos, né, cada vez o solo mais compactado, né, como você disse, né, tem que retornar para só dividir o lucro com o solo, né, cada ano que passa é cada vez mais compactação, é cada vez mais solo descoberto, microbiota que não vive, né, a gente que é nutricionista de ruminante, fala assim, pô, a microbiota do rumen vive no ambiente aquoso. E a do solo quer dizer que pode ficar lá secão, solo descoberto, né? Lá tem também. Né? Nossa, tem solo que não tem nada de atividade de micro-organismos, e eles são essenciais para a liberação de nutrientes, sabe? É impressionante. Exato. E aí, Janaína, outro ponto que você tocou já, que eu acho muito importante, vamos dizer, o cara decidiu seguir aí o processo aí para implementar uma reforma, né, de uma área. E aí ele se pergunta e fala assim, pô, que capim eu vou colocar aqui? Mantém o mesmo que eu tinha antes? O que o cara tem que avaliar ali na área para ele falar assim, pô, o capim que eu tinha antes estava errado, o melhor aqui é esse. O que o cara tem que levar em consideração, já que ele vai reformar mesmo, né? Para trocar o capim ou manter o capim que ele tem? A escolha da planta forrageira é um critério muito importante para o sucesso da atividade, né? Então, o que a gente tem que avaliar? Você tem que avaliar as condições de solo e clima para saber se aquela planta se encaixa. Tem que avaliar a questão de topografia, que isso também é muito importante, né? E isso todo mundo está cansado de saber. Todo mundo sabe que para o alagado nós vamos colocar o medíocre. Agora tem plantas novas chegando no mercado, caimã e tal, tem lá as de muda, a braquiária do bege, a angola, a gente já sabe que são essas. A planta de seca, lá no norte de Minas, é um andropógon. Agora está chegando aí outras plantas, como Dunamis e tal, o Paiaguás que está indo muito bem, o Maçai que está arrebentando a boca do balão, que não foi lançado para isso, mas que agora está ocupando um nicho bastante interessante. A gente já sabe. Só tem uma coisa que as pessoas ainda não conseguiram enxergar como sendo fundamental para a escolha da planta forrageira: o espelho, Danilo. É o cara olhar e falar assim, olha, eu consigo manejar espaço? Eu consigo bater no peito isso aqui e tacar pro gol? Porque o manejo acaba sendo o maior gargalo. Então você vê lá um solo bom, né? Você tem um solo relativamente interessante, você vai ter que investir pouco em calagem ou nada, colocar um adubo fosfatado, pegou uma semente de qualidade, você não sabe manejar, a sua equipe não sabe manejar, não está preparada para dirigir aquela Ferrari. Então vamos continuar lá, né, com o nosso Fusca. Tá? Então, porque muitas das vezes a planta forrageira ela não é culpada. A culpa é de quem está manejando, de quem não está fazendo reposição de nutrientes,
né? Porque a pecuária brasileira é envolta de muitos mitos, né? Muitas lendas, muitas falácias. E uma delas é achar que capim não precisa de adubo. Então, se ele não é adubado, se ele não é bem manejado, ele vai se degradar. E aí você acha que você tem lá uma braquiária decumbens completamente degradada. Você vai olhar para mim e falar assim, agora eu quero plantar um híbrido. A culpa não é da decumbens, a culpa é sua. Que se você, eu vou falar que o cara, para poder degradar um pasto de braquiária decumbens, ele tem que ser muito bom, para não falar outra coisa. Entendeu? Ele tem que ser bom demais. O cara, para degradar um pasto de decumbens, ele tem que ser muito bom em fazer coisa errada. Entendeu? E aí ele vai e quer mudar. Agora eu quero um híbrido de braquiária, agora eu quero colocar um pânico, entendeu? O cara não tem condição. Então ele fica lá com a decumbens, aprende a manejar e depois ele vai mais um passo adiante. Então talvez o reconhecimento da capacidade de manejo, ela tem que ser um dos critérios que vão ser utilizados para que você possa manejar bem o pasto. Perfeito, perfeito. E aí, obviamente, né, que pela nossa conversa, mas só para deixar claro aqui para os ouvintes, que não tem o capim milagroso, né? Não tem aquele capim, mas qual que é o melhor capim Não. que existe, né? Aquela história, qual que é o melhor capim? Vai depender exatamente de tudo isso que você disse, né? Então, poxa. Biologicamente é impossível a gente ter uma planta que reúne todas as características desejáveis. Biologicamente não tem condição. Então, o capim milagroso é aquele que se adapta à sua fazenda e à sua capacidade de manejo. Esse é o capim milagroso. Exato. Que é o que faz milagre na sua fazenda. O que faz milagre é manejo. Exato. Eu estava numa conversa outro dia, né, para definir protocolo nutricional, né, obviamente aliando com o pasto, né. E aí a gente entrou numa conversa que aí, né, o resultado dessa conversa, a minha pergunta que eu vou te fazer, que era o seguinte: qual que era o problema dessa fazenda? O pasto, obviamente, chegava na época seca do ano, não tem irrigação, o pasto diminui de quantidade e qualidade. Só que a diferença de disponibilidade de massa forrageira, né, se não tinha um diferimento de pastagem, era muito grande. Então, porra, né, caía para menos da metade a lotação, né, na época de seca. E aí uma questão que veio era assim, tá, existe algum tipo de capim, né, algum tipo de forrageira disponível que tem uma persistência de quantidade, ou seja, resistência à seca que a gente pode abrir mão um pouco, sem fazer diferimento. A gente abre mão um pouco de produção no verão, para ele ser mais resistente durante a transição e a seca, para a gente, né, em vez de ter um nível assim, a gente dá uma equilibrada, mais ou menos, né, nesse sentido. Tem algum tipo de capim, né, ou de gênero que a gente pode falar, se a gente for, né, fazer isso que você está falando é interessante, Danilo, porque isso é o que a gente, né, classifica como a sazonalidade de produção. Uhum. Então, as nossas plantas, elas são sazonais, né? E na maioria do Brasil, né? Vamos pegar a região do Brasil Central, quando chega na época seca do ano, não é só água que falta. Vai faltar também temperatura e vai faltar luz. Então, isso são os 3 fatores extremamente limitantes para o desenvolvimento de uma planta forrageira. Né? Então, existem algumas plantas que são mais ou menos responsivas a esses déficits. Então, por isso que eu falo para o pessoal que é sempre interessante ter um pasto de braquiária na fazenda. Pânico só não resolve. Por quê? Porque a sazonalidade do pânico, ela é muito maior do que a braquiária. Ele sente muito mais o déficit hídrico de luz e temperatura do que as braquiárias. As braquiárias conseguem entrar um pouquinho melhor, principalmente na transição. Mas como é que a gente faz para as braquiárias entrarem melhor na transição? Fazendo raiz. O componente, sistema radicular, ele é o componente esquecido das pastagens, Danilo, porque a gente não vê. Só que é interessante avisar que tudo que acontece em cima acontece embaixo. Quando você tem um pasto muito degradado, pequeno, você vai ter raiz pequena. Então, o que você tem que fazer no período das águas? Você tem que aprofundar a raiz para que ela consiga pegar água no período de transição ao início da seca em camadas mais profundas. Porque quando tem falta de chuva, com sol e tudo, você vai evaporar essa água que está ali mais para cima, mas lá embaixo tem. Então, o sistema radicular ele tem que alcançar. Então, você tem que fazer raiz. E como é que você faz raiz? Você faz raiz com adubação e manejo. É assim que você faz raiz. Não tem outra estratégia. Não tem um pozinho de pirim-pim-pim mágico que você fala, cresce raiz. Não tem isso. Então, você tem que manejar e tem que adubar. Né? Principalmente, o aprofundamento de raiz é o quê? É calagem. Né? Uma calagem bem feita, incorporada. É você usar o gesso quando é permitido. Cuidado com o gesso para ele também não lixiviar a base. O gesso ajuda no processo de aprofundamento do sistema radicular. Então, as braquiárias, tanto que na maioria dos sistemas integrados, quem que é utilizado para fazer a aração de solo? A braquiária. Não que o pânico não faça isso, ele faz muito bem também. Tem vários sistemas com pânico de sucesso. Né? Então, as braquiárias têm um sistema radicular robusto. Elas conseguem se desenvolver melhor. Então, eu acho bacana fazer isso. Então, tem algumas forrageiras que chegaram no mercado que elas têm uma menor sazonalidade. Eu vou destacar aqui a cultivar Paiaguás,
tá? Que ela tem apresentado uma menor sazonalidade em algumas regiões do país, então ela tem entrado bem na seca, os cultivares camelo e dunamis também têm apresentado bons resultados, mas, Danilo, é importante dizer para o pessoal o seguinte, não adianta, nós estamos falando de plantas tropicais, a bichinha precisa de água, luz e temperatura. Se eu estiver no Nordeste, por exemplo, Danilo, na época que falta água para o Nordeste, é a época que eu tenho muita luz e muita temperatura. Então, se eu tiver um sistema de irrigação, eu tenho produção a pasto o ano inteiro. Todo ano eu produzo a pasto. Então, é diferente. Né? Quando a gente chega no Brasil Central, região Sul, vai faltar luz, vai faltar temperatura. Então, não adianta, não vai distribuir igual. O acúmulo de forragem, Danilo, não vai ser igual ao longo de todo o ano numa planta tropical, quando eu entro na fase de baixa temperatura, baixa luz e pouca água. Não adianta. Tem essas plantas que eu citei aqui que seguram um pouco mais, né? O próprio capim andropólogo, o capim búfio, que são plantas que sentem menos a água, mas a luz e a temperatura, todo mundo sente falta. Perfeito, perfeito. Ou seja, manter a planta sempre em crescimento vegetativo, ou seja, você dá o que ela precisa, ela cresce, o animal pasteja, come, né? Tem o pastejo, ou seja, se tem o que ela precisa novamente, ela cresce de novo e assim vai, né? Ou seja, como você disse, o que está acontecendo em cima acontece embaixo, né? Só que o que acontece embaixo a gente não vê, né? A gente não vê. E a gente vê e ignora. Perfeito. Não vê e ignora. Esse é o problema. Ótimo. E aí, Janaína, mais uma pergunta, já que a gente falou aqui de pouquinho já de adubação, né? Sempre vai valer a pena adubar? A gente sabe que teve essa questão por exemplo, guerra lá da Ucrânia, aumentou o preço do do fertilizante e tal, assim, mesmo subindo o preço, pode existir alguma situação que, nessa situação não vale a pena adubar, melhor passar sem adubo esse ano? Existe. A resposta é não, categórico não, entendeu? Tem situação que você pode não usar o adubo? Tem, várias situações. Né? Então, sempre você tem que usar adubo? Não. Sempre vale a pena adubar? A resposta para sua pergunta é não. Não é sempre que vai valer a pena adubar. Primeira coisa, tá? Mesmo que o adubo não esteja caro, se você não colher o que o adubo fez de capim crescer, não transformar isso em arroba, não transformar isso em leite, não vale a pena você fazer adubação. Então, existe escalas de prioridade no processo de sistema de produção animal sob pastejo, Danilo. E numa escala de prioridade, manejar pasto vem primeiro do que você trocar o capim, do que você adubar ou trocar a genética do gado. Então, às vezes só um ajuste de manejo, porque uma coisa que nós somos muito ruins para fazer é a eficiência de pastejo. Nós somos muito pouco eficientes em conduzir o pastejo desses animais. Então, a gente faz isso muito mal. Às vezes, só de eu melhorar a eficiência de pastejo, ou seja, só de eu melhorar a colheita do pasto, eu já aumento muito a minha produtividade sem ter feito adubação. Agora eu te pergunto, o que adianta eu colocar um adubo nitrogenado, coloco lá 100 kg de nitrogênio por hectare ano e mantenho a mesma lotação? Não vai resolver o meu problema. Estou partindo do princípio que a gente tem um pasto bem manejado, tá, pessoal? O pasto degradado, se eu colocar 100 quilos, eu recupero ele. Então, são dois momentos que você vai utilizar a adubação. Quando você tem uma alta taxa de lotação, ou seja, sua capacidade de suporte está baixa, o que é a capacidade de suporte? Só fazendo um parênteses, Danilo, para poder situar o pessoal. A capacidade de suporte, ela é a relação entre demanda e oferta. Ou seja, uma ótima pressão de pastejo que você vai colocar no seu pasto sem degradá-lo. É isso que é a capacidade de suporte. Então, capacidade de suporte é baixa, o que significa dizer? Pouco capim, muita boca. Capacidade de suporte boa. Quantidade de capim suficiente para aquelas bocas. Capacidade de suporte muito alta, muito capim, pouca boca. Então, eu tenho que tentar buscar esse equilíbrio na capacidade de suporte. Então, se eu estou percebendo que meu pasto está com uma lotação alta e pouco capim, eu posso adubar para aumentar e eu manter a mesma lotação. É uma forma de eu manter a lotação. Só que na seca, a gente não vai fazer adubação. Porque na seca, o fator que limita é a temperatura, luz e água. Então, não vem com essa história de falar assim, eu vou adubar no período seco aqui para poder aumentar minha lotação. Porque não vai resolver, você vai jogar dinheiro fora. Aí, esse adubo não virou arroba. Esse adubo não virou leite. Então, quer dizer, não valeu a pena para você fazer adubação. Porque o adubo tem que ser convertido em produto animal para que valha a pena. Agora, vamos supor que eu vou fazer adubação e não vou aumentar a minha lotação. Um pasto que já está bom, com uma taxa de lotação boa. Eu vou adubar aqui porque eu escutei o podcast da professora Janaína com o professor Danilo e ela está dizendo que tem que adubar. Ele faz a adubação, mas ele não aumenta a lotação. Tem um dado de um experimento que nós fizemos na Federal de Viçosa, na época do doutoramento do colega Luciano Melo, o Danilo, que é interessantíssimo. Na hora que a gente subiu de 75 kg de nitrogênio por hectare ano para 300, nós aumentamos a taxa de lotação de 3 para 5
braquiária decumbens. Nós conseguimos colocar 5A por hectare na braquiária. Então, para que a conta pagasse, a gente tinha que aumentar a lotação. Porque se eu coloco 300 quilos de nitrogênio e não aumento a lotação, eu não estou convertendo. E quando nós fizemos a análise econômica desse experimento, nós comprovamos que eram 150 quilos de nitrogênio que pagariam a conta. Se eu colocar 225, já não paga, porque a taxa de lotação ela não aumentou em quantidade suficiente para pagar a diferença do adubo. Então, você tem que fazer avaliação econômica de quando vai valer a pena adubar para você. Qual é a rentabilidade que você vai ter com a adubação? Quanto você aumenta na lotação e quanto paga a conta? Se você não fizer essa avaliação de rentabilidade, e a maioria não faz, a adubação não vai funcionar. Então, não é qualquer sistema que cabe a adubação. Nós precisamos avaliar o todo, né? Lembrando que eu não estou falando aqui de manutenção, de adubação de manutenção. A manutenção nós temos que fazer. Tá? Eu estou falando de adubação para aumento de produtividade. Perfeito, perfeito. E aí, Janaína, o que as pessoas também não colocam na rentabilidade é o que elas deixam de gastar com suplemento, por exemplo. Então o cara vai lá terminar os animais nas águas, o cara adubou o pasto e tal, e entrou lá nas águas, no período das águas. Colocou o lote lá que vai terminar, e aí, num pasto bem adubado, que mesmo que você suba a lotação, ele pode ser o diferencial, por exemplo, de ao invés de você usar um 0,5% do peso vivo de suplementação, você usar um 0,3%. Se eu abaixar. Se abaixar. Então, ou seja, em vez de você colocar lá 2 quilos e pouco de ração no coxo, você vai colocar lá 1,3, 1,2 quilo, né? Ou seja, também isso tem que ser considerado nessa conta, porque se ele não tivesse adubado, ele gastou, obviamente, com fertilizante, mas se ele não tivesse adubado, ele ia ter que subir o nível de suplementação. Né? Não, com certeza. Então, porque você ia ter que fazer uma suplementação maior, porque você tem uma menor oferta, né? Exato, exato. Então eu concordo plenamente que se não for para subir a taxa de lotação, vai ficar difícil o cara fechar a conta, né? Investir o dinheiro no fertilizante. Não fecha. Sem subir porque tá caro. Tá caro. Eu comprei esses dias aqui, tá caro. Tá caro. Tá doído. Ô, Danilo, eu vou só trocar de lugar aqui, mas vamos continuar, ó. Tô indo bem, tô indo com vocês, ó. Não tô sumindo aqui, não. Vamos lá. Joia, joia. Bom, indo para o final aqui, Janaína, do nosso bate-papo, então o cara lá reformou o pasto, seguiu lá o processo adequado. Ajustou a lotação, né, Danilo? Ajustou a lotação. Fertilizou, tal, fez tudo certo. Tá, beleza. E aí ele pensa o seguinte, tá bom, e agora? Que tipo de pastejo eu vou adotar? Contínuo, eu vou fazer rotação, né, de pasto, né, fazer um rotativo. Como o cara vai definir isso depois que ele, obviamente assumindo que ele fez tudo certo anteriormente? Como que o cara define o que é o melhor para ele ali? Rotativo, eu entendo que vai depender muito do tipo de capim que ele vai colocar ali também, né? Mas quais são as premissas básicas para o cara chegar e falar, tá, vamos aqui a contínuo, rotativo? Isso é uma pergunta bastante interessante, o Danilo, porque você estava falando da questão da escolha do capim, né? Isso tem que estar naquele tal planejamento que eu tinha falado, que a gente tem que fazer o planejamento para poder ser mais assertivo possível. As forrageiras, elas também são divididas naquelas que nós vamos usar para lotação contínua e para lotação rotativa. Tem algumas que para lotação contínua, eu costumo dizer essa palavra mesmo, ela pode ser um pouco radical, mas eu gosto dela. Tem umas que são proibitivas, porque você já sabe que você vai arrumar problema. Por exemplo, tentar colocar um capim indócil para o manejo. O que eu chamo de capim indócil? É aquele capim que tem uma taxa de acúmulo de forragem muito alta. E que se você não controlar o pastejo, o que vai acontecer? Esse acúmulo de forragem vai ser de talo. Então, o que acontece? Quando você tem muito talo sendo acumulado, você perde qualidade do capim. E aí quem reclama são as bactérias ruminais, né? Porque a taxa de passagem diminui, e aí, consequentemente, o consumo vai diminuindo. Jamais vou me atrever a falar disso aqui com o Danilo, né, gente? Eu não vou falar isso. Né? Não vou querer falar disso aqui de jeito nenhum. Mas aí o que acontece? Isso tem um reflexo no desempenho do animal. Então, um capim mais fibroso, com uma menor taxa de passagem, menor consumo, desempenho cai. Né? Então, o que vai acontecer? Você pega um capim Mombaça desse da vida, que é um exemplo clássico do que eu estou falando aqui. Mombaça, Zuri, Miyagi, Paredão. Coloca esse capim numa lotação contínua. Se você não tiver uma taxa de lotação muito bem ajustada, você vai ter regiões de super pastejo, que o capim está na terra, e regiões de subpastejo. Né? Então, não trabalhe em lotação contínua com plantas forrageiras que têm alta taxa de acúmulo e que, se você errar o manejo, ela acumula muito talo. Então, vamos passar para as braquiárias, que elas são mais dóceis para o manejo. A única exceção das braquiárias que eu costumo botar nesse meu pacotinho da docilidade é a Charaes.
A Charaes, a MG5 Charaes, ela, tadinha, ela é uma braquiária que queria ser pânico. Só não contaram para ela que ela é pânico. Que ela tem manejo de pânico, exigência de pânico, é desse jeito. Ela tem manejo de pânico, exigência de pânico. O Dr. Moacir Dias Filho que fala isso. E o Massai, ele é o contrário. O Massai é um pânico que queria ser braquiário e também no contrário. Ele tem um problema de identidade sério, que o Massai tem tudo de braquiário. Então, um pânico também interessante para o contínuo. Tá? Então, é isso. Você vai saber se você quer um contínuo rotacionado, aí isso vai definir o seu capim. Mas qualquer capim pode ser rotacionado. Você pode fazer sistema rotacionado com decumbens, você pode fazer um sistema rotacionado com Massai, você pode fazer com Mombasa, qualquer um você pode rodar. Mas não é qualquer um que você pode não rodar, entendeu? É bem radical isso que eu estou falando, o Danilo, mas é para errar menos. A intenção aqui é só errar menos. Então, em lotação contínua, vamos usar essas forrageiras mais dóceis, essas que alongam menos talo. Então, o sistema de lotação rotativa, ele é interessante no sentido de que quanto mais você divide seus pastos, mais você consegue controlar a estrutura desse pasto. Então, muita gente chega assim, professor, olha meu pasto, como é que tá bonito, tá verdinho. A primeira coisa que eu olho no pasto não é a cor, é a estrutura. Eu preciso eu preciso abrir a touceira e agachar ali e verificar quanto que eu tenho de folha em relação a talo. Se eu descobrir que eu tenho mais folha do que talo, essa estrutura está boa. Porque o que a estrutura influencia? No consumo. Né? Estimativa de consumo a pasto, você sabe disso melhor que eu, que você é nutricionista, é muito complicado. A gente pode fazer 1000 pastejos simulados que nós nunca vamos conseguir colocar no pacotinho a mesma coisa que o animal coloca no rumen. Jamais. É muito difícil fazer isso. Você sabe disso melhor que eu. Então, o consumo ele vai ser afetado pela estrutura. A estrutura ele é o jeitão do pasto. Você pode ter uma braquiária decumbens manejada com 20 centímetros, que é o manejo certo, e uma com 40. Você acha, Danilo, que são duas plantas diferentes. A planta muda completamente a morfologia dela. Certo? Então, ela facilita ou ela prejudica o consumo. Vou te dar um exemplo. Se eu chegar para você numa noite de inverno, eu sei que vocês gostam de ir lá em Gramado, um prato de sopa para você. Eu te entrego lá a sopa e entrego um garfo para você. O que você vai fazer? Você vai olhar para mim e falar assim, ô Janaína, tu tá de sacanagem? Como que eu vou comer essa sopa com garfo? Certo? Se eu te entregar uma colher, o seu consumo vai ser muito melhor, né? Muito mais prazeroso. Porque a sua sopa não vai esfriar, né? A sua sopa não vai esfriar, porque você vai conseguir comer no tempo certo, acompanhar os seus colegas que estão na mesa tomando um vinho com você. Quando você entrega um pasto mal estruturado para o gado, com muito talo, você não está facilitando em nada o consumo dele. Você está colocando o garfo para comer a sopa. Exato. Então, o manejo do pastejo ele tem que ser visto de uma forma que em tudo você facilite o consumo pelo animal. Então, menos talo, mais folha. Isso é o princípio básico do manejo. Então, quando você divide, você consegue controlar a estrutura do pasto melhor. Mas não significa dizer que você não pode ter bom desempenho contínuo. Se você conseguir controlar a estrutura do contínuo, ótimo. Você também está resolvendo o problema do consumo. É isso. Então, o rotacionado, né, o rotativo, ele ajuda a gente no controle da estrutura do pasto, menos alongamento de como você dá um tempo para a planta rebrotar. Você pode acelerar essa rebrota se você quiser, porque por algum motivo você tem que aumentar a lotação com adubação. Então, a divisão do pasto, ela ajuda muito no planejamento, inclusive planejamento forrageiro de seca. Então, tem um piquete que está muito adiantado, eu posso ensilar ele para ter reserva de seca. Tem aquele pasto lá, mesmo que seja um pastejo alternado, tem aquele pasto de braquiária que é o que eu vou guardar para diferir. Então, Danilo, eu considero que a divisão de pastos é uma excelente ferramenta de manejo. Não necessariamente para rodar, mas para que a gente possa planejar a fazenda ao longo do ano. Perfeito. Dois detalhes, né? O boi ou a vaca, né? O ruminante grande, né? Ele tira a língua para fora, né? E ele faz um movimento com a língua assim, né? Tipo, ele puxa. Então, é como se fosse também, em parte, igual colher café, né? Você passa a mão assim, né? E vai tirando os grãozinhos. É muito mais fácil ele tirar a folha na hora que ele aperta e puxa, né? Ele puxar uma folha do que puxar um talo, né? Se o negócio fica igual um bambu ali embaixo, né, todo entalado, como é que ele vai conseguir puxar aquilo, né? Ou seja, dificulta demais a captação, né, da planta, né, pelo animal, né? Então, porra, né, questão de arquitetura, né, estrutura da planta é super importante. É fundamental. E aí o pessoal da nutrição do lado de cá, né,
muitas vezes inventa aditivo para falar assim, vamos colocar um aditivo que é uma enzima fibrolítica para melhorar a digestão do pasto. E aí, na hora de tocar o experimento lá de nutrição, coloca no suplemento, o cara não toma cuidado para saber se o pasto dele tem uma estrutura, né, uma arquitetura de planta favorável ao aditivo que ele vai testar. Porque senão o cara coloca lá, tem muito mais talo do que folha. Aí você quer melhorar o quê? Você quer melhorar a digestibilidade ou a degradação no rumen da folha ou do talo? É muito mais difícil melhorar o do talo, assim, muito mais difícil, assim. Porra, o negócio lignificado, não inventaram ainda um negócio que digere lignina, né? Então assim, não tem jeito, né? Até para isso, muitas vezes, o produtor acha, né? E tem já trabalhos muito bons com enzimas fibrolíticas que melhoram realmente degradabilidade ruminal do FDN, principalmente na época de águas, que vão muito bem, mas desde que tenha mais folha do que talo. Se tem mais talo do que folha, ou Sim. meio a meio... Muda tudo, muda toda a dinâmica ruminal. Vê resultado, muda a dinâmica. Então, então até nisso, né, eu costumo falar assim, você é nutricionista, tal, você tem que entender de pasto. Você não precisa entender igual a professora Janaína de pasto, mas você precisa entender de pasto. Né? Você precisa entender... E eu falo o contrário. Se você trabalha com pasto, tem que entender de nutrição. Não precisa entender igual o Danilo entende, mas tem que entender de nutrição também. É um ponto de partida. Eu falo assim, cara, você vai fazer qualquer coisa no pasto, o pasto é o seu ponto de partida. Tem que analisar o pasto, tem que analisar solo. Não é só falar assim, não, vou analisar o milho que eu comprei, tá? E o pasto? Não, o pasto não. O pasto analisou? Não. Analisei o milho, a soja que eu comprei, o pasto. Porra, então assim, a estratégia nutricional não vai funcionar. Né? Se não analisar o pasto, eu costumo falar o seguinte, viu, Janaína, assim, com pasto, né? Assim, faço análise de pasto, assim, bom, se você quiser fazer um negócio legal, até para você se planejar nutricionalmente, você tem que saber pelo menos o que tem aquele pasto, em termos de composição química, todo mês do ano. Mas todo mês fica caro, tá bom. Faz um mês sim, um mês não, análise do pasto, da planta, que dali 2 anos você tem como se fosse uma, né, como se fosse uma curva de curva, você vai ter toda... leite, Então você tem, nesse ano você faz janeiro, maio, tal, outro ano você faz fevereiro, abril, tal, ou seja, depois de um ano você tem os 12 meses ali controlados, para pelo menos você falar assim, pô, pode ter uma coisa eventual, esse ano choveu menos, choveu mais, tal, pode ser. Mas pelo menos você tem uma ideia no verão do que vai ser aquele pasto na seca. O que é o típico? Isso faz parte do planejamento. Exato. E outra coisa, não é só a questão da qualidade, é a produção. Você tem que ter uma curva de produção de cada piquete da fazenda, cada piquete que eu digo assim, cada manga, cada modo. Você tem que ter, você tem que conhecer, porque a fazenda, né, os capins, eles vão ter resposta diferente dependendo da localização que eles estão. Então é isso que vai te ajudar no ajuste da lotação. Perfeito. Tem que ter, não tem jeito. Perfeito. Janaína, demais o nosso papo. Assim, adorei. Agradeço imensamente. Tenho certeza que a nossa audiência aqui, escutando você, aprendeu demais. E tenho certeza que também eles estão curiosos para saber como encontram a professora Janaína. Então, eu já sei que você, né, tem o seu canal, tem o seu podcast. O que você falar aqui, eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo. Fique super à vontade aí para dizer como que o pessoal encontra a professora Janaína Martuscello, certo? Isso. É mais fácil que você percebe, viu, Danilo? O Martuscello é fácil. Eu tenho as redes sociais Forras de Cultura e Pastagens, e é tudo Forras de Cultura e Pastagens. Todas, tudo Forras de Cultura e Pastagens. Então, o Instagram é Forras de Cultura e Pastagens, o YouTube Forras de Cultura e Pastagens, é tudo. O tal do X, que era Twitter, né? É tudo isso aí. E o podcast no Spotify, em várias dessas plataformas que o Danilo está aí também, é sempre Forras de Cultura e Pastagens. Eu estou até no TikTok, eu só não faço dancinha, tá? Mas nós também temos lá o... não tem dança, não. Cheguei no TikTok. Cheguei no TikTok, tive que chegar lá no TikTok, tô lá. Forras de Cultura e Pastagens também, tá, pessoal? Então, assim, eu convido todos vocês a conhecerem o projeto Forras de Cultura e Pastagens. Danilo, se me dá a liberdade de comentar aqui com o pessoal. Pode. Ele é um projeto de popularização da ciência e da tecnologia em pastagens, né? Então, ele é um projeto que ele envolve as redes sociais, ele envolve um blog também, né? O blog não tem, o nome não é Forras de Cultura e Pastagens, ele está abrigado no site www.pastofert.com. Então, dentro do site Pasto Fert, né, tem o blog Forras de Cultura e Pastagens, com artigos semanais, né, então, e envolve também alguns livros que foram escritos para popularizar a ciência, que eu costumo dizer que são livros da porteira para dentro. Então, são livros de formação em manejo de pastagens escritos na linguagem
Então, os livros também estão lá disponíveis no site do Pasto Fértil. E as redes sociais Horticultura e Pastagem estão abertas para vocês. Todos os sábados tem caixinha no Instagram. Todos os sábados, para vocês colocarem as dúvidas. Eu cheguei a um ponto que eu já não consigo mais responder todas elas, mas a maioria esmagadora eu consigo responder. E fica todo mundo convidado a participar, né, desse meu projeto e abraçar comigo, Danilo, o meu sonho, né, de que a gente não tenha pasta degradada no Brasil. Perfeito, perfeito. Ótimo. Tô vendo o seu livro ali, Seu Dinheiro é Capim. Esse tem aqui em casa, hein? Até com dedicatória, né? Foi, eu dei para a Andréia. Perfeito, perfeito. Ótimo. Janaína, muito obrigado pelo seu tempo. Foi um Eu que prazerzaço agradeço. ter você aqui. Sucesso aí na sua empreitada em busca do seu sonho. Conte comigo para realizar o seu sonho, porque eu também tô Que nessa. bom! Eu também. Ganhei mais um reforço aí no meu sonho. Boa, boa. Excelente. Eu que te agradeço, viu, Danilo? Assim, parabéns também você pelo seu trabalho de divulgação da ciência, né? Um trabalho muito sério. Isso é uma coisa que eu queria deixar de mensagem para o pessoal aqui. É o seguinte, cuidado, né, com quem vocês seguem, cuidado com quem vocês ouvem, porque a internet, ela tem muita coisa boa, mas ela também tem muita coisa ruim. Eu não estou dizendo aqui que eu e o Danilo somos perfeitos, muito pelo contrário, mas eu estou dizendo para vocês que nós temos muito ano de estrada fazendo ciência, né? E é muito importante que vocês se baseiem em ciência para tomada de decisão, né? Então a gente tem muito guru de internet aí falando muita coisa errada, temos que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Então canais, perfis sérios, né? Seja no Instagram, aqui no podcast, no YouTube, como o do Danilo, é que devem, né, ser incentivados a serem seguidos, né, e aplicar toda essa ciência que foi gerada a custo de muito trabalho e muita dedicação. Então, Danilo, também te parabenizo, tá, por esse trabalho, você está de parabéns, eu escuto o podcast, né, sei que é muito interessante, muitos assuntos muito legais, né, então, assim, fica também meu agradecimento. Obrigado. Amém. Obrigado. Obrigado por ter você aqui. Com certeza vai ser um episódio icônico, tenho certeza, né? Vou usar esse nome que eu pouco uso, icônico, porque eu falo muito pouco e os meus convidados, né? A gente falou muito pouco de pasto até agora no podcast, apesar de mais de 80 episódios, a gente falou muito pouco de pasto, que é uma coisa que a gente, obviamente, deveria falar mais, né? Que faz parte aí da vida, da evolução dos ruminantes. Então, agradeço mais uma vez imensamente por você vir Eu aqui que te agradeço. compartilhar todo o seu conhecimento com a gente. Muito obrigada, Danilo, tudo de bom para você aí. De bom, um grande abraço, Janaína.